Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a proposta revelada pela imprensa argentina que o Inter fez para um meia do São Lourenço e que pode pintar como novo reforço do Inter na reta final da janela de transferências. O CSA de Alagoas é o adversário colorado na Copa do Brasil. O que a gente sabe sobre o adversário e a maratona que o Inter vai enfrentar no mês de abril e começo de maio? São 7 jogos no mês de abril com viagens a Medellín, Fortaleza e Alagoas. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então e eu quero começar falando justamente sobre a informação que vem do portal Torneio e Competências da Argentina, um dos portais com mais credibilidade, na Argentina, que trouxe a informação nesta tarde de que o Inter fez a proposta pelo meia Agustín Martegani, um dos principais jogadores do São Lourenço de Almagro, ele que tem 23 anos de idade e que é uma das principais promessas do time argentino. Meia pode jogar ali como um segundo volante, jogando aberto também pelo lado direito, mais ou menos onde o Depena está jogando hoje. É um jogador que é titular do seu time, São 6 jogos em 2023, até aqui 4 como titular. Se a gente pegar ainda a temporada de 2022, foram 32 jogos, sendo 20 como titular, com um número de 3 gols marcados e 5 assistências. É um jogador que também passou por divisões inferiores de base da Argentina, e esta informação que vem de lá diz o seguinte: que o Inter fez uma oferta para o São Lourenço que foi recusada. Conversei com algumas pessoas relacionadas ao staff do jogador que me confirmam de fato o interesse do Inter neste atleta e que de fato a primeira proposta foi recusada. Os valores giraram na casa de 2 milhões e meio de dólares. Esse valor foi descartado pela equipe argentina, que quer no mínimo 5 milhões de dólares. E a gente remete, 5 milhões de dólares é o valor que o Al Hilal teoricamente estava pedindo pelo Cuéllar, não que tenha deixado isso de forma exposta, mas seria um caminho mais fácil para uma obsessão que o Inter tem na janela de transferências. O Inter está dando uma olhada nesse jogador e prometeu, segundo o portal TIC Sports, fazer uma nova oferta nos próximos dias. Então, como eu disse, meia central, 23 anos de idade, um jogador alto, de passadas largas, uma envergadura legal, jogador que vem se destacando, como eu disse, no campeonato argentino e que poderia pintar aí na reta final da janela. O que eu posso dizer pra vocês, gente? Eu conversei com algumas pessoas hoje pela manhã, aí mais do clube, do cenário aqui, mais regional, tentando entender o que o Inter vai fazer nessa reta final de janela. E vamos lá, o Inter tem exatos 6 dias, para contratar jogadores, em especial para a Copa Libertadores da América. Lembrando, o Inter estreia no dia 4 de abril em Medellín, na Colômbia, contra o Independiente Medellín, e a lista precisa estar de posse da Conmebol 48 horas antes do jogo de estreia. Ou seja, no domingo. Há uma brecha para que o Inter envie essa lista depois mediante pagamento de multa, o que deve acontecer, tá? O Inter vai viver fortes emoções na reta final da janela com algumas tentativas de contratação. Só que aquilo, o Inter tá tomando tanto não no mercado que a gente já nem sabe se vai contratar ou não, Pituca foi tentado e não veio, Richard Rios foi tentado e não veio, outros nomes, Cuéllar tentamos e não conseguimos, Zanocelo do Santos, e por aí vai, Poderia elencar N números de jogadores que o Inter tentou e não conseguiu. Então assim, surge um novo nome, Agustín Martegani, bom jogador, mas um negócio, pelo visto, difícil e caro, que o Inter teria que investir um bom dinheiro para tirar de lá, mas eu entendo que é um jogador que agregaria qualidade, assim como o Arangues, como também o Ener Valencia, que estão por chegar aí na metade do ano. Então vamos ver o que acontece aí com o decorrer desta negociação, certo? Conhece o jogador? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a tua opinião sobre ele, um jogador que, na minha concepção, agregaria muito e brigaria por titularidade hoje no time do Internacional. Hoje à tarde, sorteio da Copa do Brasil na Confederação Brasileira de Futebol e o Inter já conhece o seu adversário na terceira fase. É o CSA de Alagoas. Adversário até conhecido, O Inter já enfrentou o CSA na Copa do Brasil de 89, empatou no Beira-Rio em 0-0 e ganhou em Alagoas por 2-0, e aí chegou
na próxima fase da competição. O último enfrentamento foi no Brasileirão de 2019, onde o Inter venceu o jogo em Porto Alegre por 2-0, gols do Nonato e do Edenilson, e perdeu fora de casa por 1-0, gol de pênalti do Jonathan Gomes naquela oportunidade. Foi o último jogo do Odair Hellmann como técnico do Inter. Ele foi demitido depois daquele jogo, o Inter perdendo para o CSA. O cenário hoje é completamente diferente. De lá para cá, desde que o CSA caiu naquele ano no Campeonato Brasileiro, ele chegou à Série C, onde está hoje. Então ele joga a Série C do Campeonato Brasileiro e chegou na Copa do Brasil na terceira fase depois de 2 vitórias. Venceu a Tuna Luso fora de casa na primeira fase e venceu o Brusque de Santa Catarina por 1-0, jogando em casa no estádio Rei Pelé, que tem capacidade para 17 mil torcedores. O time base, da equipe do CSA tem Dalberson, Everton Silva, Celcinho, que é um zagueiro de 35 anos, Xandão, Thales, ex-jogador do Internacional, lembra? Um jogador que foi criado nas categorias de base do clube, jogou a Série B pelo Inter, e o Pará na lateral esquerda, é uma linha de 5 defensores, então uma linha muito defensiva. No meio, Tomás Bastos, Giovani, Bruno Matias, João Felipe, o centroavante, e o Caio Nunes. É quase um 5-3-2 aqui que joga a equipe do CSA, que é comandada pelo Vinícius Bergantin, que é uma novidade, inclusive, Chegou recentemente ao clube depois de uma campanha fracassada do CSA, não se classificou na fase de grupos do Campeonato Alagoano e é o lanterna da sua chave na Copa Nordeste. Então é um adversário com requintes de crueldade para o Internacional. O Inter que começa decidindo em casa, a classificação, e joga a decisão lá no Rei Pelé, em Alagoas. Vale o teu palpite na KTO? KTO.com é o caminho, te registra lá usando o cupom COLAR, odds já abertas também da Copa do Brasil, odds abertas para a estreia do Campeonato Brasileiro, então tu te diverte com a KTO.com, combinado? Eu falei sobre maratona porque o Inter vai ter pela frente um calendário bem apertado no mês de abril. O Inter joga agora só no dia 4, ou seja, tem quase 10 dias de férias depois da eliminação para o Caxias, estreia em Medellín, na Colômbia, na Copa Libertadores, e o próximo desafio, ainda com data a definir, é na semana do dia 12. No meio da semana que vem, sem ser essa outra, Inter e CSA no estádio Beira-Rio, ou seja, o Inter vem de Medellín para Porto Alegre, joga outro jogo decisivo contra o CSA e depois da partida contra o CSA, vai a Fortaleza encarar o Fortaleza na abertura do Campeonato Brasileiro, onde o Inter, na minha opinião, não pode preservar jogadores. Se o Inter começar a preservar no começo do Campeonato Brasileiro, vai ficar para trás e pode apertar o salto depois. É um Brasileirão que só tem times grandes e competitivos e qualquer brecha pode ser fatal. Depois do Fortaleza, o Inter volta a Porto Alegre para jogar contra o Metropolitanos, no dia 18 de abril. O caminho é esse, tá? Então é Medellín fora, CSA em casa, Fortaleza fora, Metropolitanos em casa, Flamengo em casa pelo Campeonato Brasileiro, e aí vamos a Alagoas decidir a vaga da Copa do Brasil contra o CSA e voltamos a Porto Alegre para jogar contra o Goiás no Campeonato Brasileiro. Depois disso, recebemos o Nacional de Montevidéu aqui no Beira-Rio. Então, vamos ver como é que o Inter se sai nessa sequência de jogos. Beleza? Deixa o teu palpite, a tua opinião. Não esquece de deixar o like, te inscrever no canal e a gente se vê. Fui!